Olá, meus caros. Um breve comentário sobre Moisés e Josué. Moisés foi um grande líder israelita. Josué foi o sucessor de Moisés quando ele partiu. Josué entrou na terra prometida junto com Caleb. Moisés não entrou. E a promessa era para Moisés. Muito bem. O que ocorre é a metáfora, a figura de linguagem, o simbolismo de Moisés, de Josué, para instituições CNPJadas, igrejas, empresas. Eu recebi uma crítica de um fanático, que eu fiz uma blague, mas é o que ocorria, de fato, está ocorrendo, quando eu disse que um determinado líder foi Moisés e o neto considerou isso, que ele era Moisés. Logo, a família quer que o neto seja líder, ele é Josué, que sucedeu o Moisés, entre aspas, o avô. E a pessoa não entendeu. Agora, a conversa que se tinha nos bastidores, no interior dessa igreja, e principalmente entre mim e meus familiares, era que o santo homem de Deus nunca ia partir primeiramente. Partir pela via morte. E sim, ia ser arrebatado. A igreja ia ser arrebatada. Caso ele não fosse arrebatado, tivesse que partir, seria bem velhinho. E daria tempo para Deus mostrar para ele quem seria o sucessor. Então Deus ia revelar, antes dele partir, o seu sucessor, que seria o Josué. Olha, irmão, não se preocupe não. Ele é o Moisés, inclusive tem até pregação nas congregações mais pequenas do interior. Assim como Deus levantou Josué para suceder Moisés, Deus vai levantar, Deus vai revelar. Aquela loucura toda. Inclusive, eu conversava particularmente, quase que sempre, era o meu amigo, primo mesmo, na igreja, Júlio, o Júlio César também, não é o pastor Júlio César, é o Júlio César, o imperador. E a gente falava naquela época, quando estava lá, dentro do sistema, que o santo homem de Deus, ele iria lutar pela obra, e ele iria durar mais ou menos 80 e poucos anos. E a própria obra, ela ia até 60 anos, e está comemorando agora. Posto que a gente fazer uma analogia, se Noé pregou por 120 anos, então vai ser 60, porque a Bíblia diz que será reduzido aquele tempo, se Deus não abreviasse aquele tempo. Então vai ser pela metade, de 60 anos já é o tempo. E nós acreditávamos nisso, por conta do nosso fanatismo, idolatria, a gente ficava prevendo o futuro. E ele não ia morrer. Os outros irmãos também, assim, mas nós falávamos mais sobre. Ou que se fosse morrer, ia preparar o Josué, e que a obra não ia durar muito tempo, no máximo ia chegar até 60 anos, e a primeira tese é que ficava que ele estaria vivo. Nada disso ocorreu. Eu saí em 2009, esse meu primo saiu, mas mesmo assim visita, acho que até hoje, a Santa Igreja, porque foi criado desde adolescente a visitar, então, mais de 30 anos, é difícil tirar isso da cabeça. Ou até, eu creio, a separação esposa, 2014, 13 por aí. Em 2015, o santo homem de Deus morreu, levamos um choque, chocado. Acreditamos naquele ectoplasma que apareceu, que teoricamente seria ali perto do caixão, o Espírito do Santo Homem de Deus, ele estivesse ali. Mas, por outro lado, pode ter uma outra explicação, que talvez não queria morrer, então estava ali. E a vida tomou outro rumo. O nosso fanatismo, a nossa previsão não deu certo. O curioso é que não era só nós dois que pensavam dessa forma. A maioria dessa igreja pensava desta forma, terrível. Nós nem imaginávamos que ia passar de pai para filho e de filho para filho, configuraria neto. Nós achávamos que ia
suceder alguém da sã doutrina, santo, com o mesmo pensamento, com a mesma filosofia. Eu, inclusive, quando surgiu Johnny Manche, e eu acompanhava mesmo fora da Santa Igreja, na rádio, eu disse, esse vai ser o sucessor, esse é o homem de Deus, esse é o homem da doutrina. Além de pregar a doutrina, ele tem conhecimento de Bíblia e de outras coisas mais, é formado, não é qualquer um ignorante. Olha o que ocorreu. Nada se cumpriu. Das nossas previsões, nada se concretizou, mostrando claramente que nós estávamos no fanatismo séculos e a igreja não era uma igreja de Deus, isso é uma igreja familiar, empresa, que não tem nada de espiritual, porque se for para seguir a Bíblia espiritualmente, se escolhe a dedo pela orientação do Espírito Santo, e se escolhe pessoas que têm o Espírito Santo e não criam-se uma pessoa, um personagem teoricamente santo, teoricamente do bem, levantado por Deus, à base de revelação furada, para dizer que é o sucessor, sendo que esse camarada seja da família. O tempo é que diz as coisas, como já dizia minha saudosa vovó, ficou evidenciado tudo isso. Graças ao bom Deus que Ele me orientou ou me despertou para não estar nessa cegueira. Então, compartilhando essa situação aí do Moisés e do Josué. E se você ouviu falar disso na santa congregação que você pertenceu, comente aqui. Eu creio que isso também não é só na Santa Igreja, mas nas demais denominações também, que tinha essa analogia, essa comparação de antecessor e sucessor. Abraço e até uma próxima.